Queridos irmãos, vamos nos alimentar da palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3. Enquanto eu me organizo aqui, por favor, abra a sua Bíblia. Criançada, pré-adolescentes, peguem aí o caderno de culto. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos ler de maneira alternada, meus irmãos. Eu começo então. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto, ou embora ele seja senhor de tudo, a igreja. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Juntos, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Senhor, nos colocamos na Tua santa presença em mais esta oração, mas agora para pedir ao Senhor que destrave a nossa língua, desempeça nossos ouvidos e amoleça o nosso coração, Senhor, para que a boa semente da Tua palavra caia e frutifique em nossa alma. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos reis da história de Judá, daquele reino do sul, depois da divisão ali com o filho de Salomão, foi o rei Joás, o 8º rei em Judá. E ele teve um reinado muito atípico. A sua avó, depois que o pai de Joás morre, a sua avó dá um golpe na monarquia, e ela assume como rainha do Império do Sul, do Reino do Sul de Judá. E a avó manda assassinar toda a família dela. Dá para sentir o nível desse ser humano, né? Mandou matar todos, inclusive as crianças, os filhos do seu próprio filho. Mas aqueles que podiam fazer ameaça à sua posição na monarquia ou no trono ali de Judá. Mas dos familiares, uma irmã do falecido rei, toma um bebezinho, filho do rei, e o esconde por 6 anos. Ele ficou escondido com ela, sob a tutela e o cuidado dela, até que quando ele chegou então a essa idade, depois de 6 anos escondido, o seu outro tio, o sumo sacerdote Joiada, assume a responsabilidade sobre aquela criança, passa a ser o tutor, o curador daquela criança, e ele então entroniza o rei Joás, para que ele pudesse então agora desfrutar da sua condição legítima do rei de Israel, do rei de Judá. E esse menino foi a esperança viva, literalmente a esperança viva, para que a promessa de Deus fosse cumprida, porque ele era o último descendente de Salomão. Se ele morresse, as promessas de Deus estariam comprometidas. E ele então assume aos 7 anos de idade, ele passa a ser um reizinho. Só que como é que ele ia reinar? Com que maturidade, com que conhecimento? Então Joiada, o sumo sacerdote, continua tutelando e supervisionando o seu reinado, até que ele vai crescendo, vai amadurecendo, e ele mesmo começa a dirigir a nação. Enquanto o sumo sacerdote Joiada foi o seu tutor, enquanto ele esteve vivo, esse rei foi um rei que agradou a Deus. Infelizmente, quando acabou a tutela
de Joiada, devido à morte do seu tio, ele se desencaminhou e passou realmente a desagradar a Deus. O texto bíblico que nós lemos nessa noite, meus irmãos, ele usa uma ilustração, Paulo usa uma ilustração similar a essa. A este fato histórico, o apóstolo Paulo vai usar como ilustração algo parecido com isso, não de um evento específico, mas de uma prática que era comum na época do apóstolo Paulo, no Império Romano, que era a prática da tutela de uma criança que, tendo seu pai morrido, herda todos os bens do seu pai, mas não tem como desfrutar desses bens, não tem como administrar esses bens, então ele fica sob a tutela ou a curatela de alguém responsável até o tempo determinado pelo pai no testamento, quando ele poderia então finalmente assumir e desfrutar de todos os seus bens. E tudo isso, toda essa ilustração e esse exemplo que o apóstolo lança a mão, é para falar de uma realidade que nos diz respeito, para falar do nosso relacionamento com Deus, para falar de um tempo em que esse nosso relacionamento com Deus era um relacionamento com obstáculos, obscuro, sem muita clareza, sem muito discernimento, como quando nós estávamos tateando no escuro, à procura desse relacionamento com Deus, e finalmente Deus tomou as providências necessárias para que nós pudéssemos ter com Ele um relacionamento íntimo, para que nós pudéssemos desfrutar de uma nova condição, com liberdade e privilégios, a partir do nosso relacionamento com Deus. E tudo isso centralizando na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos abordado há 15 dias atrás, semana passada foi o culto da mocidade, nós não seguimos a sequência de Gálatas, mas há 15 dias atrás nós vimos que esse capítulo 3 é o capítulo de Abraão no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo vai lançar a mão da experiência de Abraão para dizer, para nos ensinar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E nesta experiência de Abraão, nós vimos que aquilo que aconteceu com Abraão, porque ele creu em Deus, se torna também a nossa própria experiência. Eu falei há pouco com os novos membros da igreja, que Abraão tem sido muito citado aqui, e eu sempre esqueço, né? Obrigado porque vocês me lembram. Então vamos lá, as palavrinhas, não é isso? As palavrinhas para as crianças e para os pré-adolescentes, tá certo? Eternidade é a primeira palavrinha. A segunda palavrinha, história. E a terceira palavrinha, privilégios. Eternidade, história e privilégios. Tá? E pendurem os seus raciocínios também, por favor, nessas 3 palavrinhas, que serve para as crianças e serve para nós também. Ok? Pegou as 3 aí? Muito bem. Então, nós vimos que o que valeu para Abraão no capítulo 3, nós vimos isso, vale para nós também. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos na fé, família de Deus, e também nos tornamos herdeiros das promessas feitas a Abraão. A grande promessa, ela também se aplica a nós. E no capítulo 3, uma das últimas coisas que o apóstolo Paulo tinha falado era sobre a herança. No verso de número 29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. O capítulo 4 inicia e o apóstolo vai agora explorar um pouco mais este conceito da herança, do testamento, daquilo que acontece na vida comum das pessoas quando um parente morre, deixa um testamento, a pessoa recebe uma herança. O apóstolo vai então explorar isso um pouquinho mais para a edificação da igreja, das igrejas da Galácia e para a nossa também. O resumo da nossa mensagem hoje, meus irmãos, é que o Deus Pai orquestrou tudo o que era necessário pela nossa salvação. E é o que nós vamos procurar então percorrer aqui nessas páginas, nesses versículos bíblicos, como foi que o Deus Pai orquestrou a nossa salvação, apesar de nós sermos pecadores. Quais foram as iniciativas do Deus Pai? Quais foram essas providências essenciais que Ele tomou, o nosso Pai Celestial? E se Ele não tivesse tomado, nós estaríamos perdidos hoje e continuaríamos perdidos para sempre.
longe do Pai, carregando todo o peso que a vida longe de Deus traz ao coração do ser humano. A primeira providência que o Pai tomou foi na eternidade. O Pai decretou um plano redentor. Na eternidade, o Deus Pai, nosso Deus Pai, decretou um plano redentor. No verso 4 do nosso capítulo 4, fique com a sua Bíblia aberta, você sabe que a gente sempre faz a exposição do texto bíblico. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Se houve plenitude do tempo, meus irmãos, se houve aquela hora oportuna, aquela hora propícia, é porque houve um plano traçado. E naquele plano traçado, aquele era o momento oportuno em que o Filho deveria ser enviado ao mundo. Deus preparou a humanidade para aquele momento. A humanidade estava assim, ansiosa, aflita, à espera de um Messias, tanto que saíram 3 sábios lá do Oriente, foram parar em Jerusalém, e depois foram para Belém, porque eles lá longe estavam falando que viria um Messias. Deus insuflou essa expectativa no coração daquela geração da época de Jesus. A língua grega, ela passou a ser falada como o inglês, né, no nosso mundo. E isso facilitou então a comunicação e a disseminação da mensagem. Há também a paz romana, né, que deu condições das pessoas viajarem de um lugar para outro, por causa ali da presença do exército romano. As estradas romanas que facilitavam todo esse intercâmbio, que contribuíram para que a mensagem do Evangelho fosse espalhada depois da vinda de Jesus. Esses são apenas fatores, vamos dizer aqui, circunstanciais, mas tudo Deus preparou no seu planejamento para que aquele momento fosse o momento da vinda do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão reconheceu isso, e no nosso caso aqui, do texto dessa passagem, isso não é menos verdade. O Deus Criador, que de eternidade a eternidade é Deus, Ele estabeleceu um plano ainda na eternidade, quando não havia sido criado o nosso mundo. Deus estabeleceu um plano redentor. E nesse plano redentor, basicamente o que Deus planejou foi: vou constituir uma família de filhos, e como eu já no plano de Deus a queda já faria parte, Deus já planejou também a redenção desta família humana caída, para que pudesse cumprir o seu objetivo original. A palavra de Deus é quem nos ensina isso, meus irmãos. Em Efésios 1, 3-5, a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Deus planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. E uma das coisas que Deus planejou antes foi a salvação dos pecadores. Na nossa teologia reformada, meus irmãos, essa doutrina é chamada de a doutrina dos decretos de Deus. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, leia a Confissão de Fé de Westminster, tem lá um capítulo sobre os decretos de Deus. A pergunta de número 7, daqui a pouquinho nós vamos vê-la, fala dos decretos de Deus no breve catecismo de Westminster. E o que é essa doutrina dos decretos divinos? E nesse particular, meus irmãos, é bom que se diga que nós, reformados, estamos bem isolados, praticamente sozinhos na defesa dessa doutrina, com a ênfase que a palavra de Deus dá a ela. Porque o que nos ensina essa doutrina? Quais são os decretos divinos? Na verdade, os decretos divinos formam um único plano, um plano redentor. Um plano onde várias coisas iriam se suceder e acontecer conforme o plano sábio de Deus, mas no frigir dos ovos, no final das contas, trata-se de um plano único, o plano da nossa redenção. Deus compôs esse decreto
com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com o seu conhecimento inigualáveis para atingir o seu propósito. Vamos à pergunta de número 7 do breve catecismo, que relaciona com esse versículo que a palavra de Deus nos diz aqui, do tempo determinado. A pergunta de número 7 do breve catecismo, pode apagar um pouquinho a luz, por favor, só um pouquinho, porque já está bem legível. O que são os decretos de Deus? Eu vou pedir que a igreja participe com a leitura. Tudo o que acontece, Deus pré-ordenou, Deus predestinou, Deus planejou com antecedência, antes que houvesse mundo, para a glória do seu nome. Me permitam um parênteses aqui. Você sabia que é por causa desta doutrina que a ciência moderna surgiu? Porque os primeiros cientistas, eles eram calvinistas, e eles acreditavam nisso, que há um plano de Deus traçado para todas as coisas. Então, a ordem, há leis, vamos estudá-las. Nós somos parte dessa ordem divina, dessa ordem que Deus colocou no mundo. Ele nos capacitou para conhecer esse mundo. Aliás, Ele disse no Gênesis que era para nós dominarmos o planeta, não destruirmos, mas dominar como Deus domina, com responsabilidade. Vamos conhecer, vamos estudar. Enquanto o catolicismo proibia esse tipo de iniciativa e condenava a fogueira quem desafiava os dogmas da igreja, enquanto os animistas tinham medo da natureza, os gregos, com todo o seu conhecimento e sabedoria, mas tinham lá todo o seu politeísmo, e eles jamais iriam desafiar Poseidon, o deus dos oceanos, com a ousadia de pesquisar os oceanos. Coube aos primeiros cristãos calvinistas o advento da ciência moderna, e você encontra literatura aí para você aprofundar um pouquinho nisso. Só um parênteses, meus irmãos, veja como que a doutrina dos decretos divinos vai além da questão da salvação individual do pecador. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico de Gálatas, meus irmãos, o fator tempo e o fator propósito são aqui mencionados então. Quando veio a plenitude do tempo, quando veio o momento oportuno para Deus cumprir os seus propósitos, para a glória do seu nome, Deus enviou o seu Filho. Na casa romana, meus irmãos, o chefe de família tinha ali os seus familiares, tinha seus escravos, tutores para cuidar dos seus filhos menores, e quando o pai morria, o que acontecia era exatamente que aquelas crianças menores, se tinha ali o filho da casa, o primogênito, o herdeiro, ele iria ficar até a idade que o pai determinasse, geralmente aos 25 anos de idade, é que finalmente ele poderia assumir a administração dos bens e usufruir desses bens. E até que isso acontecesse, ele ficaria então aos cuidados dos seus tutores, e a figura dele pouca diferença teria para o escravo da casa, porque o escravo não tinha direito nenhum. O escravo tinha que estar subordinado às autoridades da casa, e o filho, embora sendo herdeiro de todas as coisas, ele ficaria numa situação muito parecida. Somente quando chegasse o tempo determinado é que ele poderia desfrutar e usufruir dos seus plenos direitos. O Deus Pai, meus irmãos, nosso Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, Ele determinou um tempo de espera, para que quando Cristo viesse ao mundo, nossa condição mudasse, a nossa posição diante de Deus finalmente pudesse ser transformada. O Deus Pai orquestrou na eternidade a nossa salvação como pecadores. Ele decretou um plano redentor. E se é plano de Deus, se é decreto de Deus, não vai falhar. Aqueles a quem Deus quiser salvar, Ele salvará. E nós podemos orar com essa confiança por aqueles que ainda não são convertidos ao Senhor Jesus, por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, por mais endurecidos que sejam, por mais longe de Deus que permaneçam, quando Deus chamar, virão. E virão felizes da vida, quebrantados no seu coração. No tempo determinado,
na eternidade, o Filho Eterno foi enviado na história para mudar a nossa história. Meus queridos, nós não sabemos em profundidade tudo que Deus decretou, todos os detalhes dos seus decretos, todos os acontecimentos, porque essa pandemia está aí, onde isso vai parar, o que Deus tem em mente, não sabemos. E aliás, quando os discípulos quiseram ser enxeridos e perguntar coisa demais, Jesus cortou na raiz, né? Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas a competência de vocês é: vão e preguem o Evangelho. Mas mesmo que nós não saibamos tudo, mesmo que nós não possamos controlar os acontecimentos da nossa vida pessoal, familiar, da história do país, nós podemos, meus irmãos, seguir confiantes, por saber que há um plano, há um propósito de Deus. Todas as coisas Ele estabeleceu com um determinado fim para a glória do seu nome, e nos deu o privilégio de sermos chamados para fazer parte da família de Deus, e vermos esses acontecimentos, pouco a pouco, acontecendo. O irmão de Jesus, Tiago, ele escreveu aos cristãos da sua época que eles deveriam perseverar firmes, imitando a fé de Jó, imitando a perseverança de Jó. E ele disse: vocês viram o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O que Tiago estava dizendo? Olhem para a história de Jó. No meio de todo aquele sofrimento, Jó confiou nos planos de Deus, e por isso ele perseverou. Como é que a gente sabe que Jó confiou nos planos de Deus? Porque Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso que está acontecendo comigo aqui é plano do Senhor, eu vou confiar. Em Jó 13:15, se eu não me engano, na Nova Versão Internacional, Jó diz algo assim estupendo e quase que absurdo: ainda que Deus me mate, eu nele esperarei. Porque se eu sei que Deus planeja tudo, se eu sei que Deus controla tudo, Ele pode tirar a minha vida, que eu vou continuar confiando nele, até porque quando minha vida acabar, é com Ele que eu estarei. Meus irmãos, que nós possamos então, diante desta providência divina em nosso favor, desde a eternidade, que nós possamos fazer como Paulo fez, maravilhado: bendito o Deus e Pai, que nos predestinou, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Ao invés de enchermos nossa cabeça de picuinhas, de vãs filosofias ou especulações, mas será que isso, será que aquilo, mas e Deus isso, e Deus aquilo, como é que é esse negócio de predestinação? Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Deixa Deus ser Deus e adore a Deus por Ele ser um Deus assim, que não criou o mundo e jogou. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vou entregar o mundo na mão da humanidade para ver o que acontece. Não foi assim que Deus fez. Que isso alegre o seu coração, que isso conforte o seu coração, que isso encoraje você a prosseguir firmemente e com perseverança, como Jó perseverou. Meus queridos, mas há uma segunda providência que o Pai tomou. Essa foi na história, não foi na eternidade. Nosso Deus Pai traçou um caminho surpreendente para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Imagine a linha do tempo dos decretos de Deus. Ele programou na eternidade, Ele planejou na eternidade, mas foi na história, a partir da criação, que a linha do tempo começa a correr. E nós podemos dividir essa linha do tempo em 3 grandes blocos: criação, queda, até que o evento foi pequeno, mas as consequências terríveis, e redenção. Criação, queda e redenção. Nesta linha do tempo, o que nós vamos ver? Deus cumprindo o seu decreto da eternidade de uma maneira surpreendente em nosso favor. Que linha do tempo é essa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é uma declaração de fé, daqueles que creem que existe um Criador, que criou, que cuida, que sustenta e que estabeleceu um propósito para a sua criação. Devido à queda que ocorreu em seguida, outrora, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E um deles foi Moisés. Deus entregou a lei, os 10 mandamentos e todo aquele aparato legal, constitucional, moral, que está ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei.
E esta lei dada por Moisés, ela era uma lei extraordinária, até hoje. O livro de Deuteronômio provavelmente foi o livro que provocou um reavivamento na época do rei Josias, só para a gente ter uma ideia do valor espiritual do Pentateuco. No livro de Deuteronômio mesmo, o Senhor diz que quando as nações soubessem que Moisés havia dado aquela lei, quando as nações tivessem conhecimento da lei, sabe o que elas diriam? Certamente esse povo grande, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho? A lei que Deus deu a Israel por meio de Moisés tinha essa excelência e toda essa qualidade. Porém, o papel dela nunca foi, nesses primeiros momentos, e nunca foi essa a intenção de Deus, ser um meio de alcançar favor diante de Deus. Ser um meio de você, bom, se eu cumprir todos os mandamentos, todas as regras da lei, então eu vou ganhar pontos com Deus e eu vou estar bem com Deus. Não, nunca foi para isso. A lei foi dada primeiramente para ensinar aquele povo que Deus que estava ali com eles, no tabernáculo e no templo, era um Deus santo, e aquele povo precisava se santificar e se consagrar a Deus. Mas também a lei foi dada para diagnosticar, para ajudá-los a um autoexame, um autodiagnóstico de que eles eram pecadores, incapazes de cumprir a lei de Deus e que, portanto, eles precisavam de um Messias e de um Redentor. Os sacrifícios de animais iriam ajudá-los a assimilar, introjetar esse conceito de que precisaria alguém derramar sangue para que os pecados deles fossem assim perdoados. E quando chegou então, na plenitude do tempo, depois de Deus ter falado aos pais, pelos profetas, inclusive por Moisés, chega finalmente a plenitude do tempo, aquela hora H, o dia D, a hora H, está na hora. Está na hora de quê, meus irmãos? Agora, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Percebe a linha do tempo caminhando? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nos diz o Evangelho de João. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus envia seu próprio Filho. Nós já estamos bastante acostumados com essa história, meus irmãos, mas nós deveríamos nos surpreender o tempo todo, nós deveríamos nos maravilhar o tempo todo, que tenha sido esta a solução que Deus encontrou. Ele envia o seu Filho e o envia para se encarnar como homem, Ele não envia o seu Filho como uma figura divina que vem nos visitar, não, Ele assume a nossa humanidade. Jesus precisava ser homem, porque o pecado é do homem, o pecado é do ser humano, o ser humano que está em falta com Deus. Deus mesmo não pode pagar essa dívida, seria algo injusto. Então, o próprio Deus assume a condição humana para que Ele possa nos representar e pagar em nosso lugar, sendo um de nós. Mas Ele continua sendo Deus, porque se fosse eu ou você para morrer no lugar da humanidade, não serviria, por causa dos seus e dos meus próprios pecados. Jesus, então, como Deus perfeito, sem pecado, Ele oferece um sacrifício excelente que torna aceitável diante de Deus. E é a partir daí, meus irmãos, da vinda de Jesus, que grandes mudanças passam a acontecer. Primeiramente com Israel. Israel tinha essa experiência com o Pentateuco, com os Salmos, com os profetas, uma experiência com as Escrituras, que deveria fazê-los ansiar pelo perdão divino, pela vinda do Messias. Eles começaram a se perder. O pecado do ser humano é tão grande que a gente bagunça até aquilo que é bom. Eles começaram a deturpar a finalidade da lei e acrescentar uma série de outras leis humanas, até mesmo invalidando as leis de Deus. E naquele momento, então, meus irmãos, para Israel seria um momento divisor de águas. O que Deus planejava ao nos dar a lei? Vocês vão trabalhar com a lei, aprender da lei, vivenciar a lei, até o ponto em que vocês vão ansiar tanto pela vinda do Messias, que eu vou enviá-lo. E é Ele quem vai fazer o que a lei não pode fazer. A lei mostra que você é um pecador. A lei mostra que Deus é santo. A lei mostra que nós estamos debaixo de condenação. Mas é Jesus quem dirá para nós que, olha, seus pecados serão perdoados. Eu vou morrer por vocês.
É na graça do Evangelho que nós vamos encontrar o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com o Senhor Jesus. Aquele seria então, a partir da vinda do Filho, o tempo da emancipação do Filho. Lembra do filho pequeno? Que ele ficava sob a tutela e ele não tinha liberdade, ele ficava ali restrito. Pois bem, assim vivia a nação de Israel. Agora chegou a hora da maturidade do povo de Israel. O que eles deveriam fazer, e alguns fizeram, foi abraçar o Messias e se emanciparem agora para desfrutar como filhos, como herdeiros, e não mais como gente escravizada, subjugada pelo peso da acusação da lei de Deus. Justa lei, santa lei, boa lei, mas que massacrava o pecador, por não apresentar para ele a possibilidade de uma salvação na lei em si. Muito bem, meus irmãos, a mão de Deus continua atuando na história. Essa mão muitas vezes a gente não percebe, a mão de Deus agindo. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo. Lá no fundo, talvez vocês perguntem, será que isso é Deus mesmo que está? O que Deus vai fazer com tudo que está acontecendo no nosso mundo? James Packer, grande teólogo, ainda vivo, um decano da igreja evangélica, ele diz que Deus está completamente no comando do seu mundo. Sua mão pode estar escondida, mas seu governo é absoluto. O governo de Deus neste mundo é absoluto, embora a gente não veja o que está acontecendo com clareza. E Jesus Cristo é o protagonista de todo esse governo. Jesus é o protagonista da nossa redenção. Tudo que Deus planejou na eternidade está acontecendo no tempo e na história, tendo Jesus como grande centro da nossa redenção, o centro da história. E na linha do tempo essa história continua, o fim que Deus tem em mente, quando finalmente nós estaremos com Ele, não será logo. Jesus disse essas palavras, haverá uma série de não sinais, coisas que vão acontecer que ainda não é o fim, mas é apenas o princípio das dores de parto que vai gerar um novo mundo, um novo tempo. Jesus no comando de todas essas coisas, mas o grande sinal característico, definitivo, do final do plano de Deus que Ele traçou na eternidade, é que o Evangelho, esse Evangelho que nós estamos falando, será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. O Evangelho que fala de Jesus, de Deus ter enviado o seu Filho para nos emancipar dessa condição tão sufocante da culpa e do pecado de cada um de nós. E então virá o fim. Finalmente, nós chegaremos na nossa pátria que está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Deus Pai, nosso Deus Pai, orquestrou, meus queridos, a nossa salvação como pecadores. E a segunda providência do nosso Deus se deu na história. Se a primeira foi na eternidade, a segunda foi na história. Ele traçou um caminho surpreendente até Ele. Quem poderia imaginar e prever que seria dessa maneira que nós finalmente nos acertaríamos com Deus, seu próprio Filho eterno, enviado e sacrificado em nosso favor? Queridos, nós sabemos bem que um bebê precisa de 9 meses, em média, aproximadamente, para ele vir a esse mundo. Sair do útero materno e vir morar nesse mundo aqui junto aos seus pais. Na nossa igreja tem 17 bebês sendo gestados. Isso porque uma mãe está gestando 3, aqui, membro da nossa igreja. Já nasceram 5 esse ano. E quem ainda não começou está em tempo, tá bom? Animem-se. Vão nascer 20, se Deus quiser e abençoar assim, né? Vão nascer cerca de 22 crianças esse mês aqui na nossa igreja. 9 meses serão necessários, né, para que a criança venha ao mundo. Deus deu para cada um de nós também um número X de anos, para que a gente saia deste mundo e possa ir para a eternidade. A criança, ela está ali preparando o seu corpinho para vir ao mundo, e nós estamos aqui sendo preparados na nossa alma, que precisa ser redimida pelo sangue de Jesus, para que nós possamos habitar e estar na eternidade, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mas você só aproveitará esse tempo de vida
se você colocar a sua confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo e somente no Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho como ser mais enfático do que o apóstolo Paulo, porque ele disse, ele estava na bronca, ele estava assim, realmente indignado, para falar pouco, com os crentes da Galácia, porque eles estavam querendo acrescentar à obra de Cristo alguma outra coisa como complemento para que Deus seja favorável a nós. Se Deus deu o seu Filho por nós, Ele vai pedir mais alguma coisa? É algo mais valioso que nós possamos oferecer a Deus do que o próprio sacrifício do Filho dele. Coloque a sua confiança em Jesus, e somente em Jesus, para que você possa fazer bom uso dos anos de vida e estar pronto para entrar na sua nova morada na eternidade. Além disso, meus irmãos, como aplicação desta verdade da vinda do Filho de Deus, eu preciso dizer que o apóstolo Paulo, ele não se omitia, ou ele não tinha receio de escandalizar os seus ouvintes com o evangelho da verdade, com o evangelho de Cristo. Ele dava nome aos bois, ele dizia, são os judaizantes que estão querendo trazer heresias para dentro da igreja, e eles são anátemas por isso. Quem crê em Cristo e mais algum complemento, ou não crê em Cristo, vai responder diante de Deus, por ter optado por um caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu. Mas aqueles que ensinam um evangelho diferente, serão amaldiçoados por Deus. E qual é o evangelho diferente? É aquele que coloca Cristo e mais alguma coisa, como várias religiões fazem isso no nosso mundo. E nós não precisamos e não devemos, meus irmãos, nos preocupar se a mensagem do evangelho é assim exclusivista. Eu lembro que no primeiro acampamento que eu preguei nessa igreja, quando o conselho me examinou, no ano de 2000, eu vim no acampamento de novembro, para falar para a mocidade, uma jovem me interpelou, quando eu estava pregando para eles, perguntou, pastor, mas peraí, se é assim, então isso não está muito certo não, pastor. E as outras religiões? Se só Jesus é o caminho, como é que ficam as outras religiões? Eu falei, olha, eu não queria te desapontar não, mas esse é o escândalo da cruz. Não dá para tirar, é só Cristo e Cristo somente, não tem outro caminho. E não tem outro caminho não é porque Deus ele é radical, é porque não teria jeito, não resolveria. Somente o sacrifício de Cristo nos resolve, meus irmãos. Bem, vamos terminar, meus irmãos, com a terceira providência do Pai na vida em nosso favor. Essa primeira providência é na eternidade, a segunda é na história e a terceira é na vida do pecador. O Pai realiza uma obra restauradora nos nossos corações, nas nossas vidas. A analogia que ele faz aqui então da casa romana com a nossa experiência espiritual é explorada um pouco mais, e assim como chegou o tempo do herdeiro desfrutar da sua herança, ou do rei Joás assumir de fato e de direito a sua condição como monarca, assim também em relação ao nosso relacionamento com Deus. Várias coisas mudam, várias coisas são privilégios e bênçãos que Deus nos dá a partir do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertos. No verso de número 3, fala que nós quando éramos menores, fazendo uso da analogia, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa aqui é a expressão mais difícil do texto, mas vamos colocá-la de uma maneira muito clara para os irmãos. Rudimentos do mundo é a mentalidade rasteira que o ser humano tem de querer ganhar pontos com Deus por meio de obras. Israel vivia assim, servilmente sujeitos à lei, tentando agradar a Deus, fazer coisas para agradar a Deus. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos libertos desse tipo de mentalidade. O texto bíblico também nos diz várias vezes no versos 5 e 6, que tudo que foi feito foi para que nós recebêssemos a adoção de filhos. No verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Viu quantas vezes falou de adoção, filhos, filhos e filhos? Esse é o grande privilégio, meus queridos, que nós recebemos por meio de Jesus Cristo.
William Hendricks, um grande estudioso da Bíblia, diz que o propósito do Pai em enviar seu Filho foi para que pudéssemos não só ser libertados do pior mal, mas também ser coroados com a mais preciosa bênção, filhos de Deus. Estávamos a ponto de ser condenados eternamente e fomos transformados em filhos de Deus. E para que essa nossa relação filial com Deus pudesse ser de fato experimentada, nós somos batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa curiosa. Na adoção humana, quando uma família adota uma criança, os pais dão um sobrenome para aquela criança. Mas não tem como fazer mais do que isso. Na adoção divina, o Pai, Ele não só nos adota legalmente como filhos, mas Ele coloca o Espírito do seu Filho em nós. Não é isso que o texto bíblico está dizendo? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio desse Espírito que vive em nós é que nós clamamos Abba, no aramaico, papai, paizinho, conversa de bebê. Pai, aqui está no grego, pater, né? Abba, pater. Essas duas palavras falam então de um relacionamento íntimo com Deus. E Jesus, quando orava e quando ensinava a orar, Ele nos ensinava a orar assim, Abba, papai, paizinho. Pode parecer até uma certa ousadia nossa termos com Deus tal intimidade, meus irmãos. Mas quando Jesus orou por nós, na oração sacerdotal, Ele disse assim, Pai, que o mundo conheça que Tu os amaste, como também amaste a mim. Isso não é sensacional, meus irmãos? Não é extraordinário? Que o Deus Pai ame você como Ele ama o Filho dEle, eterno dEle. E se o Filho eterno dEle orou tantas vezes chamando de Pai, lá na cruz Ele disse, Abba, Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Nós também podemos ter esta mesma intimidade e esta mesma liberdade que o Senhor Jesus tem, porque nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros por Deus. Deus nos faz herdeiros das suas melhores bênçãos, sendo a maior dela o próprio Deus, o nosso relacionamento com Deus. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus na cruz, e os direitos e os privilégios de Jesus foram transferidos para nós, uma vez que nós somos adotados por Deus. Não é pouco o nosso privilégio, meus irmãos. Deus, Pai, orquestrou a nossa salvação como pecadores, e esta foi a grande e decisiva providência em seu benefício, no benefício de cada um de nós. O Pai restaura, transforma a nossa vida pessoal por meio da presença do Espírito Santo em nós, nos adotando, nos perdoando e nos abençoando. Eu termino, meus irmãos, perguntando para você, o que mais você pode querer dessa vida? Sonhos realizados? Dinheiro suficiente para uma vida tranquila? Saúde? Tem gente que tem tudo isso e vive infeliz, para não dizer que vive às vezes um inferno. Será que é nessas coisas que nós colocamos a grande expectativa da nossa vida e da nossa existência? O que nessa vida poderia ser melhor, meus irmãos, do que nós termos um relacionamento com o Deus Criador de todas as coisas, a ponto de chamá-lo de papai, meu pai. E saber que não é só um vocativo, é uma experiência de vida, é um relacionamento com Ele. Alguém que você pode contar como um pai. Ele é um pai, mais do que como Ele é o nosso pai. Será que existiria uma vida melhor do que essa, de não ter que mais carregar as culpas, de viver com a consciência queimando, de se sentir um pecador em falta com Deus, de se sentir mal, de se sentir culpas, remorsos por erros lamentáveis que tenhamos cometido ao longo da nossa vida? Será que existe algo melhor do que viver leve, sem isso, mais nos ombros? Não porque não aconteceu, mas é porque Jesus levou na cruz a nossa culpa e a nossa condenação. Será, meus queridos, que existe algo melhor do que não precisar procurar fora de nós aquilo que venha satisfazer e preencher a nossa vida, porque está dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é um rio de vida, um rio de paz, um rio de uma vida plena?
que Jesus prometeu àqueles que nele crescem? Será, meus irmãos, que existe algo melhor do que não precisar mais viver atormentado por erros recorrentes, vícios, maus hábitos que constantemente estão derrubando, paralisando e inviabilizando as nossas vidas, mas em Cristo nós somos libertos do poder do pecado, tem uma vida que possa ser melhor do que essa, meus irmãos. Há 45 anos eu fiz essa escolha, escolhi porque fui escolhido a Jesus. E nesses últimos 45 anos eu tenho aprendido a cultivar um relacionamento de intimidade com o Deus Pai, com todos esses privilégios que Ele proporciona para você e para mim. É por causa de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, que todas essas bênçãos estão disponíveis para nós. Você já fez a sua escolha? Você já escolheu a fonte de vida, que é Jesus Cristo, e você tem bebido diariamente dessa fonte de vida? O Deus Pai, meus queridos, fez tudo, orquestrou tudo na eternidade, na história e na nossa experiência pessoal para a nossa salvação como pecadores. Que Deus abençoe e fale ao seu coração. Amém, irmãos?